Amém, queridos. Agora nós estamos de volta e chegou aquele momento de ministrarmos a palavra de Deus. Eu quero pedir a sua total atenção. Agora você não vai mais ficar no seu WhatsApp, você vai ficar focado aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você e com a sua família. Amém? Nós estamos nessa série de mensagens que estamos intitulando como Maratona da Fé para vivermos o sobrenatural. Eu quero, assim, você está vendo aqui a minha camisa, né? Eu mais um, eu quero incentivar você a convidar pessoas para estar conosco aqui na igreja, para estar participando online conosco. Vamos ganhar vidas para Jesus. Eu mais um. Amém? O título da nossa mensagem de hoje é o milagre do novo nascimento. Hoje nós iremos aprender, nessa maratona, lições preciosas de um extraordinário milagre, que é o novo nascimento. Você está preparado? Então vamos juntos mergulharmos na palavra de Deus e sermos abençoados nesse tempo tão especial que o Senhor preparou para nós. Eu quero ler com você um texto muito conhecido, que está ali no Evangelho de João, no capítulo 3, que fala sobre o encontro transformador. Um homem que encontrou com Jesus, recebeu uma revelação e eu creio que teve a sua vida transformada. Vamos lá então? João capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Pai, muito obrigado por essa revelação. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos ensinando a vivermos o milagre do novo nascimento. Que o Senhor nos abençoe na meditação dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, esse texto fala de um encontro poderoso, de um encontro transformador, aonde um homem comum, um homem que até aquele momento não tinha tido uma experiência espiritual, encontra-se com o Mestre, encontra-se com Jesus. O nome desse homem, como nós lemos no texto, é Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos foi um fariseu e principal entre os judeus, ou seja, Nicodemos, ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio, querido, era um tipo de corte suprema dos judeus, que se reunia em Jerusalém. Então você percebe que Nicodemos era um homem culto, na verdade, ele era um doutor da lei. Ele fazia parte de um conselho, chamado Sinédrio, que era a autoridade suprema que regia as leis da sociedade, do judaísmo, naquele contexto. E Nicodemos, por mais inteligente que ele era, por mais sábio que ele era, ele ainda não tinha a revelação daquilo que lhe faltava, a revelação espiritual. E nesse encontro com Jesus, ele começa a receber essa revelação. Por causa da sua tão alta posição, possivelmente ele era um homem de muitas posses, ele era um homem rico.
mas lhe faltava o mais importante, o milagre do novo nascimento. E é interessante, o que me chamou a atenção nesse texto, eu queria que você pegasse aí comigo, que Nicodemos, ele vai encontrar com Jesus à noite. Isso me chamou a atenção e eu fui pesquisar o porquê que ele foi à noite. E a maioria dos teólogos afirmam que Nicodemos foi procurar Jesus à noite porque ele estava preocupado em se expor. Ele era uma autoridade, ele era um doutor da lei, ele era membro do Sinédrio, então ia ficar muito ruim para ele e procurar Jesus ao longo do dia. Todos iam ver como um doutor da lei, ir até Jesus, e a coisa ia ficar constrangedora para ele. E aí ele vai à noite para que ele não fosse percebido. Preste atenção, e você vai ver no decorrer dessa mensagem que esse encontro foi tão transformador que gerou, eu tenho convicção disso, um novo nascimento na vida de Nicodemos. Um dia esse homem teve um encontro com Jesus, e nesse encontro ele recebe uma incrível revelação, como eu falei, que transformou a sua vida. Ao considerarmos esse encontro, aprendemos várias lições sobre o novo nascimento. A primeira delas, que eu quero pensar com você, é que o novo nascimento é essencial a todos os homens. Olha o que diz o texto no verso 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, por melhor que você seja, por mais bonzinho que você possa ser, por mais justo, por mais correto, isso não é suficiente. É claro que todas essas coisas são indispensáveis. Nós precisamos ser justos, nós precisamos ser bons, nós precisamos honrar com os nossos compromissos, nós precisamos ter integridade, vivermos de forma digna, mas isso não é suficiente para herdarmos a vida eterna. É onde Nicodemos, intrigado e sabendo da fama de Jesus, ele vai até Jesus para fazer esse questionamento, ou seja, para tirar essa dúvida. E aí Jesus traz uma temática que até então ele desconhecia, porque era uma temática, Jesus aborda algo extremamente espiritual. Tanto que Nicodemos fala assim: mas como pode alguém já velho entrar no ventre da sua mãe e renascer? Na verdade, Nicodemos ainda não estava entendendo que Jesus estava falando de algo espiritual. Então, queridos, espiritualmente falando, todo homem, todo ser humano, ele precisa nascer de novo. Olha o que diz Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Como assim, pastor? Todos pecaram. A Bíblia fala que o pecado entrou no mundo por causa de um só homem. E a Bíblia chama de primeiro Adão. O pecado entrou no mundo por causa de Adão. E aí, a partir de Adão, todos nascem sobre a condenação do pecado. Nasce em dívida, para você entender. E essa dívida, ela só pode ser paga, a dívida do pecado, ela só pode ser paga mediante Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele já pagou um preço de sangue. Ele já pagou um preço para quitar essa dívida nossa. Por isso que todo ser humano, ele precisa, é essencial que ele nasça de novo. O novo nascimento, querido, ele implica em assumir uma nova natureza, uma natureza divina. E é um milagre de transformação que Deus opera no ser humano.
Percebe? Nós não estamos falando de uma natureza terrena. Essa natureza terrena, ela está condenada à morte, porque do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Mas existe a eternidade para que nós vivamos. E essa eternidade, ela é adquirida a partir de um novo nascimento. A partir do momento que nós entendemos, que nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Porque olha o que diz o verso 24 de Romanos capítulo 3. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! A redenção está em Cristo Jesus e nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Esse é o milagre do novo nascimento. E era isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Era essa revelação que Jesus estava entregando para Nicodemos, porque por mais que ele fosse um homem culto, ele era um doutor da lei, mas lhe faltava essa revelação espiritual. Nos nossos dias, queridos, pessoas têm vivido achando que já sabe tudo, achando que os seus conhecimentos são suficientes para levá-los à vida eterna. Mas eu quero deixar essa revelação para você que está aqui conosco, conectado nesse canal, assistindo, ouvindo essa mensagem. É necessário nascer de novo. É necessário entregar a vida para Jesus, é necessário confessá-lo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Aleluia! A segunda lição que nós aprendemos com o milagre do novo nascimento, que é uma mudança que acontece de dentro para fora. É uma mudança que acontece de dentro para fora. Olha o que diz o verso 5 de João, capítulo 3. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus começa a aprofundar mais aonde que na verdade consiste esse novo nascimento. Ele começa de dentro para fora, ele começa no nosso espírito, ele começa no lavar das águas purificadoras dentro de nós. E a partir daí, essa mudança interna, ela começa a produzir, ela começa a gerar mudanças externas. Quando nascemos, queridos, da nossa mãe, ocorre o nascimento natural, sim ou não? Quando nascemos no reino de Deus, nós até mudamos fisicamente, nós ficamos mais bonitos, não é verdade? Mas a nossa maior e principal mudança é espiritual. E isso começa no nosso interior. Porque Deus, Ele não está preocupado com a nossa aparência propriamente. Ele quer olhar a motivação do nosso coração. Por isso que é importante que essa revelação, ela entre no nosso intelecto e ela possa descer ao nosso espírito, ao nosso coração, e ela possa ser uma palavra rema dentro de nós e gerar vida em nós. Porque essa transformação, ela começa no nosso interior. O novo nascimento, ele nos liberta da escravidão, das trevas e do pecado. Passamos a ser livres para andarmos em novidade de vida. Queridos, até o momento onde nós não nascemos de novo, nós estamos atrelados, nós estamos presos ao pecado. Querendo ou não, nós estamos fazendo a vontade do mundo. E isso acarreta e tem acarretado muitas coisas nas pessoas que ainda vivem nessa condição.
Mas quando nós entendemos essa necessidade, quando nós começamos a permitir que o Espírito Santo comece a gerar essa transformação dentro de nós, é algo que nos liberta, querido. É algo que nos tira da escravidão do pecado e nos torna pessoas livres para adorar a Deus. Aleluia! Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Quando nós nascemos de novo, quando nós permitimos que o Espírito Santo mude dentro de nós somos libertos de todos os pecados. Todos os nossos pecados são perdoados. Ou seja, não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque foi Ele quem nos resgatou, foi Ele quem nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem nós temos a redenção, o perdão de todos os nossos pecados. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, amém, queridos? Mas nós precisamos estar muito atentos, preste atenção aqui, olha para mim, por favor. Não podemos nos enganar, achando, queridos, que o novo nascimento consiste apenas em aprender alguns louvores, carregar uma Bíblia, ou mesmo frequentar uma igreja. Isso não são credenciais de quem nasceu de novo. Isso faz parte, mas o novo nascimento, ele precisa ser identificado com mudanças de atitude que começam a serem produzidas dentro de nós. Então, queridos, preste atenção. O novo nascimento, ele implica em abandonar as práticas que desagradam a Deus. É abandonar a velha criatura. É deixar para trás o velho homem e andar em novidade de vida. Cuidado, não sei se você já ouviu falar na síndrome do porquinho de estimação. Um porquinho. E o seu dono o tem como um animal de estimação. O porquinho, ele até se comporta bem, ele fica limpinho, o seu dono o veste, até coloca perfume nele. Mas na primeira chance que ele está sozinho, ele não perde a oportunidade de voltar para a lama. Existem muitos cristãos que estão nessa condição. Às vezes até estão dentro das igrejas, mas ainda não experimentaram o milagre do novo nascimento, têm carregado Bíblia, até canta louvores, frequenta a igreja, mas o milagre do novo nascimento ainda não foi gerado nessa pessoa. E na primeira oportunidade, ela volta para a lama. Na primeira oportunidade, ela retrocede, deixando com que o velho homem ressuscite dentro dela. Então, eu quero que você perceba comigo que o novo nascimento, ele precisa consistir naquilo que o apóstolo Paulo nos ensina de forma mais pontual, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que você conhece de cor esse versículo. Eu quero declarar mais uma vez com você. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação ele é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluia! Seja liberto, querido, da síndrome do porquinho de estimação, porque você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Deus tem algo novo para fazer no seu casamento. Deus tem algo novo para fazer na sua família. Aleluia! O novo nascimento, ele produz mudanças que começam dentro de nós
e externam-se em nossas atitudes. A terceira lição que nós aprendemos com o milagre do novo nascimento é que ele precisa gerar em nós fidelidade e gratidão. Querido, Nicodemos, ele aparece 3 vezes na Bíblia. E essas 3 vezes no Evangelho de João. A primeira vez que ele aparece é nesse encontro, onde ele encontra-se com Jesus, é onde ele recebe essa revelação e eu creio que teve a sua vida transformada. O segundo encontro, segunda vez, na verdade, que Nicodemos é mencionado, está ali no capítulo 7 do Evangelho de João, a partir do verso 50, diz assim: Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes. Preste atenção no que estava acontecendo. Estava havendo uma reunião do Sinédrio, da corte, das autoridades, dos mestres da lei, e eles estavam buscando a todo custo um motivo para prender Jesus. Eles queriam de alguma forma prender Jesus. E Nicodemos, que era um deles, que estava naquela reunião, mas eu quero abrir um parênteses agora, Nicodemos havia encontrado-se com Jesus, ele levanta-se para defender Jesus. Ele demonstra fidelidade diante daquela situação, ele demonstra fidelidade a Jesus. Porque olha só, olha o que ele fala. Ele conhece a lei e ele fala assim, ele faz uma pergunta na verdade. A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Nicodemos, ele questiona os outros doutores. Ele fala assim, peraí, vocês estão indo contra a nossa própria lei. Nós precisamos primeiro ouvi-lo. Nicodemos levanta-se em defesa de Jesus. Por isso que eu afirmo, querido, que o encontro que ele teve com Jesus, lá no capítulo 3, produziu o novo nascimento na vida dele. Produziu o milagre do novo nascimento, porque ele defende Jesus, ele demonstra fidelidade a Jesus, ele questiona os doutores da lei, percebe a transformação, alguém que lá no capítulo 3 vai encontrar Jesus à noite para não ser percebido, para não ser notado, agora ele se levanta diante de uma reunião de autoridades, de doutores, para defender Jesus. Isso é fidelidade. O terceiro momento que Nicodemos é citado na Bíblia, que também está no Evangelho de João, lá no capítulo 19, a partir do verso 38, que diz assim: Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite, aquele que antes tinha visitado Jesus discretamente, aquele que antes estava com medo de se expor, agora já estava acompanhando um discípulo de Jesus, cuidando do corpo de Jesus, e muitas pessoas estavam vendo isso. Nicodemos já estava andando em novidade de vida. E olha o que diz o restante do texto. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Nicodemos, ele não só defende Jesus no capítulo 7,
Mas aqui no capítulo 19, ele demonstra gratidão. Ele não só vai lá ajudar José de Arimateia em relação ao corpo de Jesus, mas ele leva uma oferta. Ele expressa a gratidão. O texto diz que ele leva, querido, cerca de 34 quilos de uma mistura nobre de mirra e aloés. E ele ajuda Arimateia, José de Arimateia, a enfaixar o corpo de Jesus. Ele demonstra uma extrema gratidão por Jesus, ofertando, cuidando, demonstrando toda a atenção e todo o respeito. Então, queridos, o novo nascimento, ele precisa produzir em nós fidelidade. Ele precisa produzir em nós engajamento. Ele precisa produzir em nós algo onde nós nos levantemos para defender o Evangelho, para defender a nossa liderança. Ele precisa produzir em nós gratidão, queridos. Nós vimos no momento de ofertório que a gratidão é o caminho para recebermos as bênçãos de Deus. E esse homem que teve o encontro com Jesus lá no capítulo 3, o defende no capítulo 7 e expressa gratidão no capítulo 19. Alguém que experimentou o milagre do novo nascimento. Eu quero agora concluir com a quarta lição. Que o novo nascimento só pode acontecer através do Espírito. Versos 14 e 15 do capítulo 3 de João diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Esses dois versículos que estão no Evangelho de João, no Novo Testamento, estão fazendo menção a algo que aconteceu lá no Velho Testamento. Você pode perceber isso no livro de Números, no capítulo 21, que diz assim, né? Você vai perceber do 4 ao 9, mas eu quero ler pontualmente o verso 8 do livro de Números, capítulo 21. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. O que estava acontecendo, querido? O povo estava murmurando contra o Senhor. E aí serpentes venenosas começaram a sair das areias do deserto e picavam as pessoas que imediatamente morriam. E Deus traz essa direção para Moisés. Moisés, faça uma serpente, coloca no alto, no porte, no madeiro, e aqueles que olharem para aquela serpente não morrerão, permanecerão vivos. Jesus foi colocado no alto do madeiro. Jesus foi crucificado em uma cruz, e todo aquele que olha para Jesus, não mais um Jesus crucificado, mas um Jesus ressurreto, um Jesus que vive, aquele que olha para Jesus e permite que o Espírito Santo gere esse novo nascimento, não morrerá, pois adquire o direito da vida eterna. Porque nós estamos aqui nessa terra só de passagem, queridos. E as nossas expectativas não podem limitar-se apenas a esse tempo terreno. Existe uma eternidade para você. Existe uma eternidade para mim. Existe uma eternidade com Jesus. E essa eternidade, ela é mediante ao novo nascimento, que é gerado a partir do Espírito.
Naquela ocasião, muitos não olharam, porque acreditaram que só isso não seria capaz de curá-los, e por isso morreram. Hoje muitas pessoas têm sido enganadas e não têm olhado para Jesus. Não têm olhado para aquele que pode resolver o problema, para aquele que pode restaurar o seu casamento, para aquele que pode restaurar a sua família, para aquele que pode trazer a cura que você precisa, para aquele que pode abrir a porta de emprego que você tanto está esperando. Olhe para Jesus, querido. O salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia! Só Deus, mediante Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo, pode gerar o milagre do novo nascimento. Eu quero concluir dizendo que o novo nascimento, ele está acessível a todos. Basta crer em Jesus e decidir andar em novidade de vida. Por mais que a sua dívida seja muito grande, por mais que sejam muitos pecados, Jesus pode perdoar todos eles e gerar uma transformação na sua vida. O novo nascimento está acessível a você, querido, que está aqui comigo nessa mensagem. Eu quero ler para fechar, para concluir mesmo essa mensagem. Ainda no capítulo 3, no Evangelho de João, versos 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus não está apontando os seus pecados. Jesus não está condenando você, ao contrário, ele veio para perdoar todos os seus pecados e tirar todo o peso de condenação que está sobre a sua mente, que está sobre a sua memória, que está sobre os seus ombros. Abra o seu coração nesse momento, eu quero orar com você. Eu quero, a partir de uma confissão que você pode fazer agora mesmo, abençoar a sua vida, para que ela seja escrita no livro da vida, porque o novo nascimento, ele nos torna aptos a uma eternidade. Oremos então, queridos. Pai, muito obrigado por essa revelação que traz vida, que gera transformação em nós, que nos faz pessoas melhores e que principalmente nos habilita para a eternidade. Obrigado, Jesus, pelo perdão de todos os nossos pecados. Obrigado porque não há mais condenação sobre as nossas vidas quando estamos em Ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado, Senhor. Eu quero orar por essa pessoa que está agora conectada aqui. Deus, que o Senhor esteja alcançando esse coração. Que o Teu Espírito Santo esteja falando além das minhas palavras, convencendo essa pessoa sobre a importância do novo nascimento. Não basta ser apenas um simpatizante, é necessário confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Deus, e que essa palavra venha gerar vida e transformação em todos nós. Muito obrigado por esse tempo tão precioso, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Se você fez essa confissão e ainda não faz parte da nossa igreja, eu quero conhecer você.
Entre em contato conosco através desse número que está aparecendo na sua tela, que nós vamos fazer contato com você e ter o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e poder caminhar junto contigo. Vamos viver juntos essa nova vida que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Eu vou agora abençoar a sua semana, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com você, seja com a sua família, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe, viva a melhor semana da sua vida e fique na paz.